Oi, gente, tudo bem? Finalmente, mais do que um vídeo agora, né? Eu gravei o último vídeo faz um tempão, soltei a semana passada, ou início dessa semana, não lembro. Não, foi na semana passada que eu soltei. E já tive algumas visualizações. E espero que de agora em diante eu consiga ter uma frequência maior. Eu pretendo soltar esse vídeo ainda hoje, já é quarta-feira, dia 15, se não me engano, de julho, e eu pretendo soltar esse vídeo hoje. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês viram aí na capa, as coisas não estão exatamente perfeitas, mas graças a Deus vai tudo bem. Minha casa está caótica, tá tudo meio bagunçado, a vida tá meio misturada, mas coisas que acontecem quando imprevistos acontecem em nossa vida, não é? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta emocional e sou também analista corporal e comportamental. Seja muito bem-vindo. Aqui no canal, justamente por isso que ele se chama Isolda Pereira, de coração para coração. Eu abro meu coração, eu falo das situações que acontecem na vida da gente, aquelas coisinhas que deixam a gente com o coração apertado, pequenininho, ou que deixam a gente com o coração quentinho, aconchegante, explosivo. Falo de coisas boas, de coisas não tão boas assim, os desafios que a gente passa na vida e explico à luz da psicologia. Apesar de não sou psicóloga, sou terapeuta, tá bem, gente? Mas à luz da psicologia, das emoções, da neurociência, ah, o porquê das coisas acontecerem com a gente. Tento ser o mais simples possível, falar da forma mais simples possível, mais acessível para que todo mundo consiga compreender. Nada de tecniquez, eu já passei um tempo fazendo algumas explicações mais aprofundadas, mas eu acho que quem está buscando algo mais profundo, ah, tem um outro perfil, existem outras pessoas muito mais preparadas, inclusive, do que eu, para falar sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Eu quero mais ajudar quem está precisando de ajuda e que muitas vezes não tem acesso a um profissional para ajudá-la a pelo menos compreender o que está acontecendo com ela, com essa pessoa, entendeu? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do que vão ver aqui. E eu normalmente sigo uma premissa: verdade acima de tudo. Verdade nua e crua. Minha frase todo mundo sabe. Prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Então não vou chegar aqui enganando vocês, contando historinha, nem dizendo, dando receita de bolo. Para você ser feliz, você tem que fazer isso. Para você ser rico, você tem que fazer aquilo. Até porque não existe fórmula secreta, nada disso. E quem vende isso por aí está mentindo. Me desculpe dizer, sou muito sincera, mas é exatamente isso. Não existe fórmula secreta, até porque nós somos indivíduos, ou seja, cada um é de um jeito, nós somos individuais. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Pode funcionar a mesma coisa, mas de uma forma diferente, porque nós todos somos diferentes. Até os gêmeos são diferentes, não é? Então, não tem por que existir uma formulazinha certinha que vai dar certo para todo mundo. A gente tem que adaptar algumas coisas. Então, o meu principal objetivo aqui é esclarecer, fazer você pensar e ver se faz sentido para você ou não. Você que me acompanha sempre, muito obrigada por estar aqui. Peço desculpas mais uma vez por ter falhado bastante no sentido de postar mais, mas como eu disse para vocês, eu tive muitos imprevistos, tive mudança profissional assim radical e agora a mudança profissional inverteu. Antes eu trabalhava em casa, fui trabalhar fora de casa e agora eu voltei para casa para cuidar de mim, né? Porque eu tive um pequeno acidente no trabalho, mas graças a Deus já está tudo ok. E eu estou aqui. Vamos bater um papinho sobre justamente essas coisas que acontecem na vida, esses imprevistos, esses pequenos infortúnios, e que a gente diz assim: ah, se a vida te der limões, faça uma limonada. Por que só limonada? O limão puro faz tão bem.
E o limão não faz só limonada, ele faz caipirinha, ele faz mousse, ele faz bolo, ele faz tanta coisa. Por que que a gente vai ficar fechadinho só na limonada? Vamos conversar sobre isso? Uma das únicas vezes que eu tentei gravar de óculos foi justamente hoje. Mas como vocês podem ver, eu tô com o rosto muito inchado e os óculos estão incomodando aqui. Então, mais uma vez, infelizmente, vocês vão me ver um pouco assim, porque eu tenho dificuldade de abrir os olhos, né? Tenho muita sensibilidade à luz. Mas o que importa mais é o que eu estou falando e não o que eu estou demonstrando. Claro que os nossos traços, principalmente do rosto, falam muito daquilo que a gente está realmente sentindo. Às vezes a boca está dizendo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra completamente diferente. Mas o fato de eu ficar com os olhinhos apertados não vai fazer muita diferença para vocês, né? É só olhar o resto, quem quiser olhar. Bom, gente, uma das coisas que vocês vão ver, vou esclarecer, é como eu disse, né? Se a vida nos dá limões, por que que eu só posso fazer limonada? É que vocês vão ver vários vídeos eu com esta mesma roupinha, este mesmo cabelinho, esta mesma cara lavada. Por quê? Primeiro, como eu estava sem tempo, eu não conseguia fazer meus vídeos. Então, antes eu fazia vídeos em dias diferentes. Hoje eu vou ter que sentar, aproveitar que eu estou já em casa. Então, não posso fazer muita coisa. Vou aproveitar e gravar uma série de vídeos. E eu tomei o meu banho, pintei o meu cabelinho, mas eu não estou podendo usar maquiagem, eu não posso fazer altas produções. Eu estou em casa sozinha porque meu marido trabalha, obviamente. Então ele veio almoçar e já foi trabalhar, me ajudou no que ele pôde, mas eu não ia ficar aqui fazendo altas produções, troca de roupa, faz isso, faz aquilo, quando eu não posso, por conta da minha saúde, e porque eu não tenho condições de fazer sozinha também, só para mostrar que é uma coisinha diferente. É como eu disse, eu sempre uso como exemplo a minha vida e os casos que eu atendo, quando autorizada por essas pessoas, obviamente. E mesmo assim, como a gente diz na minha terra, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Não interessa quem foi ou quem deixou de ser, apenas a situação para esclarecer. É muito comum a gente ver, às vezes assim, como aconteceu comigo, um pequeno acidente, um acidente no trabalho, é algo que a gente não tem controle, né? Então, todos nós, principalmente atualmente, nós temos uma necessidade de ter controle sobre tudo. E o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É claro que a gente não vai levar a vida da gente de qualquer jeito, deixando tudo acontecer. A gente tem que se planejar, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos. Mas a verdade é que quando a gente acha que tem controle de tudo, a gente só está se iludindo. Em primeiro lugar, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a 1 minuto. Eu posso estar aqui falando com vocês e de repente, cai durinho aqui. Segundo, você não sabe, você não tem como controlar se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai fazer sol, se vai fazer chuva. Porque, principalmente ultimamente, a gente tem visto isso cada vez mais. Você vê a previsão do tempo, é uma previsão, mas não significa que aquilo de fato vai acontecer. Aí você diz, não, amanhã vai fazer sol, vai fazer isso, vamos à praia e tal. Aí de repente vem uma frente fria, essa frente fria acaba com a sua praia, ou você vai à praia e chega lá, tá tudo nublado, tá mau vento, como aconteceu uma vez, estava um sol lindo. Eu fui com meu marido pra praia, mas estava um vento tão frio que a gente não conseguiu permanecer muito tempo lá. O sol tava lá, quentíssimo, mas o vento estava gelado e trazendo um monte de areia pra cara da gente. Ou tá um dia de sol, mas o calor tá tão insuportável que você não consegue ficar muito tempo na praia. Então, adiantou você se programar, você tirar folga naquele dia, você preparar o carro, você preparar lanches, você fazer toda aquela preparação para curtir o seu dia de praia? Não, e às vezes não acontece. Ou você tem um acidente na estrada, ou fura um pneu, ou qualquer coisa. A gente vive uma ilusão quando a gente acha que a gente tem o poder de controlar tudo na vida da gente. E quando a gente
consegue perceber que não, que a gente tem que planejar, a gente tem que criar, tem que ter objetivos, tem que criar oportunidades, mas a gente não pode viver refém desse controle total. A gente é tão libertador. Aí a gente vê assim, olha, estou fazendo planos, mas pode ser que não aconteça. E tá tudo bem se não acontecer. As coisas podem acontecer de uma forma e não da forma que você aconteceu, e às vezes pode acontecer até de uma forma melhor. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu estava para quem não sabe, eu voltei a trabalhar na hotelaria, que é uma das minhas áreas de formação, foi a primeira área de formação. Eu sou formada em turismo no Brasil, o que equivale aqui em Portugal à gestão em turismo, e fiz pós-graduação, especialização em administração hoteleira, que é a mesma coisa de uma pós-graduação aqui, né? É uma especialização em gestão hoteleira. É porque o turismo aqui, de nível superior, é completamente diferente do Brasil. Ele é muito mais operacional, muito mais técnico do que gestão. Então, vaga aqui para gestão praticamente não tem. E eu queria voltar para o mercado de trabalho, eu precisava voltar para o mercado de trabalho. E eu disse, bom, eu vou ter que recomeçar aqui, as pessoas não me conhecem, não conhecem meu trabalho, eu tenho que mostrar de alguma forma. E ninguém constrói casa pelo telhado. Então eu vou ter que sair daqui. Para vocês não verem mesmo a minha mão, que era onde eu estava, construí uma carreira na minha vida, e vir para cá. Voltei para onde eu comecei, exatamente, e não tenho problema nenhum, não tenho pudor nenhum de falar, está sendo super divertido, está sendo bom ver algumas coisas que eu não via, porque eu não agia muito no front office, eu ficava mais lá por trás, sempre gostei muito mais e continuo gostando muito mais. Mas tem sido uma grata experiência, uma grata surpresa estar ali no front office, estar mais em contato com o cliente direto. Eu já tive tantos retornos positivos, eu ganho tantos presentes, eu recebo tantos elogios, as pessoas me agradecem tanto. E assim, eu disse, olha, que bom, eu não estou trabalhando com a terapia, mas eu estou ajudando as pessoas de qualquer forma. Olha que coisa boa, né? A gente pensa numa coisa, projeta de uma forma, planeja, a vida acontece de outra, mas está acontecendo de outra. E de uma forma muito boa também, foi uma grata surpresa. Poderia acontecer uma surpresa ruim? Poderia. Mas tem sido uma grata surpresa. Eu tenho trabalhado com pessoas completamente diferentes, pessoas de culturas diferentes. Eu tenho aprendido tanta coisa e está sendo muito bom. Eu consigo compartilhar a minha experiência, que eu já tenho, de vida, de experiência profissional, no local onde eu trabalho com as outras pessoas, e tenho recebido também muito ensinamento, eu tenho aprendido bastante, e eu adoro aprender, eu sou aquela pessoa que tem plena consciência, eu digo sempre, a gente nasce e morre aprendendo, literalmente, porque ninguém sabe como nascer, a gente aprende na hora, e ninguém sabe como vai morrer, ninguém sabe como é que se morre, ninguém sabe, você vai aprender na hora também. Então a gente literalmente passa a vida aprendendo, e eu acho isso muito bom. Eu adoro aprender coisas, eu adoro ler, eu adoro ver filmes, eu adoro ver documentários, eu adoro assistir jornais, ler jornais, revistas, tudo. Eu gosto de aprender. E eu gosto muito de gente, eu gosto de pessoas, o ser humano, o cérebro humano, as emoções humanas me fascinam. E está sendo uma oportunidade dentro do turismo que eu jamais imaginei, dentro da hotelaria, de fazer exatamente isso. Tá vendo como o Papai do Céu é bom? Isso para quem acredita em Papai do Céu. Quem não acreditar, acredite na vida, no destino, ou seja lá no que for, como a vida é boa, como a gente pode ter gratas surpresas. E é por isso que eu digo, se a vida te dá limões, você não tem necessariamente que fazer só limonada. Por que eu voltei para a hotelaria? Porque eu tive também outros imprevistos, questões particulares, que a gente não precisa aqui também. Eu falo da minha vida, mas eu também não tenho que expor absolutamente tudo. E questões financeiras também. Foram várias coisas que aconteceram e que me fizeram dizer, não, eu preciso agora ter um trabalho, ter um emprego certo, ter dinheiro certo, ter tudo certo, porque todo mundo sabe que quem é profissional liberal, um dia tem, outro dia pode não ter, né? Então, um dia tem muito, outro dia pode não ter nada. E eu precisava ter algo certo, ter um pouco mais de equilíbrio, sabe? Ter um pouco mais de estabilidade, era o que eu precisava, mesmo que momentaneamente.
Eu abandonei os meus projetos? De jeito nenhum. Eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia? De jeito nenhum. Eu abandonei o canal? Não. Eu não consegui postar da forma que eu postava toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Mas em momento nenhum eu disse, eu vou largar o canal. E eu deixei isso aqui muito claro. E continuei ajudando as pessoas de outras formas. Não estou atendendo como terapeuta, né? Não tô com pacientes, dei alta aos últimos, porque eu não tenho tempo. Eu hoje trabalho por turnos, então eu não posso atender um cliente numa semana de manhã, outra semana atendo à tarde, outra semana atendo à noite. É impossível. Isso eu tive que realmente parar na minha vida durante um tempo. Então, por conta de um imprevisto. Mas eu acabei indo para um outro lado que também tem sido bastante legal e que eu continuo fazendo as coisas, mesmo que indiretamente, mesmo que sejam com colegas, que sejam com hóspedes, sejam com quem for. Eu estou ajudando as pessoas da mesma forma, inclusive como terapeuta, de uma forma diferente, mas inclusive como terapeuta tenho ajudado bastante pessoas em conversas informais, em apoios dentro do que eu posso. Ninguém precisa saber exatamente o que é que está acontecendo, né? Eu não estou ali, eu estou querendo ajudar, estou sendo sincera, estou sendo verdadeira e, querendo ou não, estou agindo como terapeuta, né? A minha questão é justamente ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. E aí eu disse assim, bom, que outra coisa eu posso fazer, meu Deus? Aí eu lembrei, eu disse, olha, eu vinha, né? Era o que eu estava falando anteriormente. Mas quem já é daqui já sabe que eu emendo uma coisa, meu cérebro é em mosaico, estou aqui, ali, acolá, volto, venho, troco, mas no final, se você juntar tudo que eu falar, acaba fazendo sentido. Eu, pelo menos, eu espero que faça. Eu estava sem tempo para fazer meu tratamento dentário, eu estava sem tempo para dormir. Eu vinha de uma escala de trabalho em que eu estava, às vezes eu saía de madrugada, voltava no outro dia de manhã, saía de tarde, voltava de madrugada para trabalhar durante a madrugada, fiz várias madrugadas. Inclusive, o último dia que eu trabalhei foi justamente uma madrugada, quando eu não suportei mais a dor e eu saí do hospital. Desculpe, eu saí do trabalho, vim em casa, tomei um banho, me troquei, esperei um amigo que podia me levar ao hospital. Esses amigos foram com meu marido e tudo, ficaram comigo, e quando chegou lá, a coisa foi um pouquinho pior do que o que a gente esperava. Aí chama a ambulância chique, menino, nunca tinha andado de ambulância aqui em Portugal, andei no Brasil uma vez só, mas eu tava tão dopada que eu nem lembro como é que era. Mas aqui a ambulância é coisa chique, até me surpreendeu. E outra pessoa que estava na ambulância também, que estava acompanhando, a mãe que estava acompanhando uma filha, né? Porque ninguém pode ficar acompanhado. Você vai sozinho, seus familiares depois vão lhe buscar no outro hospital para onde você é transferido. Ela disse, gente, estou me sentindo num autocarro de luxo. E eu disse, realmente parece aqueles autocarros é ônibus aqui em Portugal. Aqueles ônibus leito, aqueles ônibus de luxo, ônibus de turismo, que parecia realmente aquilo, só que em miniatura. Então, a gente vai vendo as coisas acontecerem e tudo. E quando chegou, eu fiquei o dia todo, né? Eu saía, trabalhei a madrugada toda, saí 8h30 da manhã do hotel, vim em casa, me arrumei e tal, fui quase meio-dia para lá pro hospital, pro primeiro, fui atendida até relativamente rápido, mas até a ambulância chegar para me transferir para o outro hospital e tal, fazer exames novamente, ficar em observação, isso e aquilo, eu cheguei em casa quase 8 horas da noite, quando os meus amigos voltaram lá com meu marido, comigo e tal, para poder. Eu tive alta, né? E ganhei um presentinho. Talvez se der, eu viro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o presentinho que eu ganhei. Uma botinha nova, muito bonitinha. Então, eu aproveitei, eu disse, quer saber? Eu estou o tempo todo cansada, eu estou o tempo todo reclamando que eu não durmo. E quando eu dormi, claro que eu não dormi direto porque eu estava assistindo muita dor, essa noite foi bem complicada, mas eu apaguei. E de lá para cá eu tenho dormido, parece que eu durmo, parece que eu não dormi. Eu continuo com sono. Para a gente ver como o organismo estava sobrecarregado, então eu tenho que aproveitar para cuidar de mim.
não é? Depois eu disse assim, também já sei, vou criar uma série de vou criar não, vou gravar uma série de vídeos. Vou fazer outras coisas que estavam pendentes na minha vida. Já resolvi questões documentais e tudo. E isso de domingo para cá, né? Porque eu fui para o hospital no domingo, foi. Justamente, aliás, o domingo não existiu, né? Que eu estava no hospital. Então, mas segunda, terça, hoje é quarta-feira. Eu já fiz tanta coisa, gente. Eu já atualizei documentos, eu já troquei coisas que eu tinha para fazer, as pendências. Então, o que adiantaria eu ficar em casa me lamentando? Ai, tá doendo. Aí é que porre ter que depender de marido para tudo. Ai, porque a casa tá bagunçada, porque não está do jeito que eu costumo deixar. Porque, meninos, me desculpem, mas a verdade, 90% das vezes é essa. Os homens não fazem as coisas com a gente, né? A gente é mais detalhista, a gente gosta de esmiuçar mais as coisas. Meu marido, coitado, trabalha feito uma mula. O trabalho dele é um trabalho pesado, e ele trabalha o dia inteiro. Nos fins de semana ele também trabalha, alguns sim, alguns não, mas a grande maioria ele trabalha. Então ele está exausto. E eu não posso ficar exigindo que aquelas minúcias dele. Então tem coisas que a casa, pra mim, tá caótica. Não tá caótica de não tem nada sujo, não tem nada extremamente bagunçado e tal, mas não tá daquele jeito redondinho como a gente, mulher, gosta de fazer. Sim, mas ele está se esforçando, ele está fazendo o melhor que ele pode. Deu umas derrapadas, nada que uma boa puxada de orelha, uma conscientização de as coisas não são assim, não são bem assim. Pratique empatia, se coloque no meu lugar para você entender o que está acontecendo, assim como eu estou fazendo com você, e que não tenha feito ele pensar e entrar nos eixos outra vez e dizer realmente você tem razão. Né? Então, assim, nesses momentos, como aqui a gente fala muito sobre relacionamento, é que a gente vê, né? É muito lindo lá no altar dizer na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas na hora, principalmente da doença, é que a gente vê como é que o relacionamento da gente está, como é que a família da gente está, quem são os verdadeiros amigos. Porque tem aquela coisa, se precisar de alguma coisa, pode me procurar, o que você mais ouve. Procure. Ah, amiga, hoje eu não posso. Ah, irmã, porque eu tenho isso. Ah, esposa, porque eu tenho aquilo. Poucas são as pessoas que realmente estão ali para você sempre. Graças a Deus, eu tenho amigos, tenho família, tenho um marido excelente nesse aspecto, né? E mesmo assim, ninguém é perfeito, assim como eu também não sou. A gente ainda tem, como eu disse, eu tive umas arestas para parar para as coisas funcionarem. Mas tem muita gente que não consegue nem aparar arestas. As arestas são tantas, são tão grandes, que não dá para parar. Aí nessa hora que a gente vê que a gente não tem amigos, a não ser quando a gente está bem. É nessa hora que a gente vê verdadeiramente se o marido da gente está ali, ou a esposa, o que for, né? Companheiro, crush, namorado, seja lá quem for, está ali para te ajudar nos momentos mais difíceis. Se rola um nojinho, se precisa te dar um banho, se precisa te levar numa casa de banho, se fica com aquela cara de mau humor porque tem que lhe dar comida, tem que cuidar dos gatos, tem que molhar as plantas, tem que botar a roupa na máquina, tem que tirar a roupa da máquina, tem que estender, tem que botar a louça no lava-louças, tem que tirar depois, tem que guardar tudo sozinho porque o outro não consegue. E olha que eu arranjei, criei um veículo ali para mim. Eu e minhas gambiarras, porque eu não consigo ficar o tempo todo sem fazer muita coisa, né? E assim, consigo fazer algumas coisinhas para ajudar, para ele não ficar tão sobrecarregado, porque ele já chega exausto e fazendo tanta coisa ele fica mais cansado ainda. Mas ele está tentando, ele tem feito as coisas dentro do possível, mas muitas vezes tem alguns que simplesmente abandonam o barco, dizendo não, não consigo, não tem jeito. E aí deixa a pessoa sozinha. E aí a pessoa tem que ficar se humilhando de todas as formas, implorando para que o outro cuide dela.
claro que a gente tem que ser humilde também e perceber que quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que pedir. O outro não pode adivinhar. Muitas vezes a gente tem esse defeito, inclusive nós mulheres temos muito mais isso de achar que é óbvio. É óbvio pra gente, mas principalmente pra eles não é. E se a gente não disser, eles não vão entender. E isso aconteceu comigo agora. Depois eu disse, não, peraí. Eu estou fazendo aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não. Então eu tenho que dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você está falando nisso, está falando naquilo. E aí eles finalmente entenderam. Mas se eu não tivesse dito, ele ia continuar fazendo as mesmas besteiras de antes, achando do que estava fazendo o máximo. Porque ele realmente não percebia. Então a gente tem que ter a humildade de chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E o outro, se tiver boa vontade, vai fazer. Só que muitas vezes não. E aí fica você, além de fragilizado porque está doente, você fica mais fragilizado ainda porque você percebe que aquela pessoa que você se dedica, que você cuida, que você faz tudo por ela, quando ela está bem, quando ela não está bem, não é recíproco com você. Você precisa se humilhar de todas as formas e ainda assim a pessoa faz as coisas, quando faz de cara fechada, reclamando. Tem muitos que humilham as pessoas e tem aqueles que simplesmente não fazem e dizem assim, procure seus amigos, procure sua mãe, procure sua irmã, seu irmão, seu pai, sei lá, procure seus filhos, às vezes aqueles que estão mais velhos. Eu não quero nem saber e te deixam na mão. Então, é um bom momento para a gente botar na balança o que é que está valendo a pena na nossa vida. E mais uma vez eu digo, a gente não precisa só fazer limonada. A gente pode, inclusive, usar o limão puro. Que o limão puro, ele é azedo, mas ele cura. É hora da gente abrir os olhos e dizer, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou passando por isso? Por que eu estou aceitando essas migalhas? E coisas nesse sentido. Eu tenho feito o que também? Além, tenho estudado, tenho lido coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu comecei a fazer uma atividade física, que é bem lentinha, que é o Tai Chuan, mas eu ainda nem posso fazer isso direito, porque eu precisava estar de pé na maioria dos exercícios. Então, aquilo que é de braços eu vou fazendo. E eu estou fazendo meditação, uma coisa que eu não fazia, que é muito importante para mim. Voltei a fazer. Então, é como eu disse, a vida me deu limões. E eu estou usando esses limões para fazer diversas coisas boas. Para usar ele amargo para me curar. Amargo não, azedo, desculpa. Ácido, né? Azedo. Para me curar. Eu estou usando ele para fazer limonada, eu estou usando ele para fazer mousse de limão, eu estou fazendo ele para fazer biscoito, para fazer doce, para fazer, inclusive, uma caipirosca, uma caipirinha, ou qualquer coisa dessa assim, para ficar animada. Brincadeira, viu, gente? Estou bebendo, não, que eu estou tomando remédios fortíssimos. A última coisa que eu preciso, estando com o pé dessa forma, é botar álcool para me desidratar, acabar e me deixar doidona com os remédios que eu estou tomando. É brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que extrair. É síndrome de Poliana, Isolda. Você fica sempre brincando com a brincadeira do contente, a brincadeira do bom, sempre vendo o lado positivo. Sim, claro, eu sempre fui uma pessoa positiva e vou morrer positiva, com fé em Deus. Eu sempre prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Mas, independente de ser uma pessoa positiva, para que eu vou trazer mais coisas negativas? Para que eu vou ficar reclamando? Para que eu vou ficar me lamentando? Oh, meu Deus, logo agora, eu acabei de entrar nesse trabalho, na hora que a coisa estava indo, aí acontece isso comigo, e se eu perder meu emprego? E se eu voltar não me quiserem mais? Se voltar não quiserem mais, cara pálida, você procura outro? Você não achou esse? Ninguém é insubstituível. E nada é insubstituível também. Do mesmo jeito que você pode ser substituído por outro, a empresa também pode ser substituída por outra. Ou você vai fazer alguma coisa por conta própria, ou você vai fazer alguma outra coisa. Se, o outro não cuida de mim, o outro me trocou pelos amigos, isso e aquilo, opa, tá na hora da gente rever isso. Vale a pena continuar? Não vale? Ficou boa? Olha, vamos sentar e conversar, vamos acertar os ponteiros? Deu para acertar os ponteiros do relógio? Massa! Mude de atitude, não aceite mais aquilo. Não deu para aceitar,
Foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você, como dizia a Xuxa antigamente. Mas olha, pega a pista, liga o pisca e ó, pega a sua pista. Vai cuidar de sua vida, vai viver, vai fazer aquilo que você gostou, vai viver seus sonhos, vai fazer outros planos e deixa o outro também ser feliz do jeito que ele quiser. Ninguém nasce grudado com ninguém. Essa história de duas metades da laranja, isso é bobagem. Duas bandas de laranja juntas não dão uma laranja inteira. Pegue duas bandas de laranja, junte e bote dentro do frigorífico e veja se elas não apodrecem cada uma. Para uma laranja ficar lá dentro bonitinha, ela tem que ser inteira. Relacionamento são duas pessoas inteiras que resolvem partilhar uma vida. E não duas bandas, duas pessoas incompletas que tentam se juntar. Sabe por quê? Nunca vai dar certo. Sempre vai faltar alguma coisa. E este pedaço que falta desse aqui, esse aqui não vai poder completar nunca. Porque ele também tem uma falta. Então, a parte que falta neste aqui não é esse que vai completar e vice-versa. É você que vai ter que resolver suas questões e virar uma pessoa inteira e esse daqui também para poder caminhar junto. Eu voltei a ler, eu voltei a estudar, eu estou cuidando um pouquinho mais da minha saúde de uma forma geral. Eu estou dormindo, eu estou descansando, eu estou fazendo, ou seja, eu estou fazendo dos limões uma série de outras coisas. Então por que eu vou ficar, me limitar a dizer que eu vou fazer só caipirinha? De jeito nenhum. Use também esse tempo para pensar na sua vida. Eu estou levando a vida que eu queria. Era isso aqui mesmo que eu queria. E não tenha medo de mudar. Tem gente que diz assim, fulano... Eu ouço isso direto. Poxa, Isa, mas você tá tão diferente. Você nem parece a Isolda de antigamente. E eu digo, graças a Deus. O ser humano está aqui para evoluir. Eu não posso ser hoje a mesma pessoa que eu era ontem, senão eu não evoluo. E graças a Deus que eu estou evoluindo, que eu estou mudando mesmo, ao ponto de outras pessoas já perceberem. Eu estou aqui para isso mesmo, eu estou aqui para aprender. Uma coisa que eu gostava antes, eu posso não gostar hoje. Sabe, Raulzito? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É bem por aí. A gente tem o direito de mudar de gosto, de mudar de opinião, de mudar de ideia, de mudar o rumo da vida, de mudar os planos. Isso significa que a gente amadureceu, que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. E se você fica o tempo todo persistindo no mesmo erro, querendo ser a mesma pessoa de antigamente, eu sinto muito. Você vai continuar sofrendo, sabe por quê? Você cabia nas suas roupas. Se você chegasse hoje, aos 20, 30, 40 anos, você vai caber nas roupas que você tinha quando tinha 5 anos de idade? 10? Não vai. Você cresceu, você evoluiu, não foi? E assim somos nós. Eu não preciso agora aos 50 pensar, gostar, ter ideias como eu tinha aos 40. Aos 40 eu não tinha a vivência, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje aos 50. Então meus planos podem mudar. O meu jeito de ser pode mudar. As minhas vontades podem mudar. Às vezes a gente tem um objetivo louco na vida e diz assim, não, eu quero. Aí quando conquista aquilo perde o gosto. Isso é muito comum também. E eu já falei sobre isso, o porquê em outros vídeos. Vamos lá caçar, né, os vídeos que eu falo sobre isso, o porquê que o cérebro da gente é assim. Isso é normal no ser humano. Mas também pode ser porque você evoluiu, você diz assim, olha, isso não faz mais o menor sentido para mim. Faz de conta que o meu sonho era ser... Deixa eu ver o quê? Ser uma princesa da Disney. Vou crescer e vou ser uma princesa da Disney. Vocês acham que uma mulher de 54 anos, que é o que eu vou fazer, ainda ia ter o sonho de ser uma princesa da Disney? E se tivesse, tinha alguma coisa errada. E se eu tivesse sofrendo porque, eu não consegui. Ok, eu não sou a princesa da Disney, eu vou ser a vovó de alguma outra coisa. Eu vou ser a tia bacana e que se veste bem, que fica bonita e que faz tudo como uma princesa, sendo a tia, sendo a mãe, sendo a avó. Eu
não preciso ser a princesa da Disney. Eu, por exemplo, nunca quis ser a princesa da Disney. Não tem nada a ver comigo. Foi só porque eu lembrei uma coisa bem esdrúxula, bem absurda. Né? E não ficar me lamentando ou procurando a vida inteira, passar a vida inteira sem mudar, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero aquilo. Eu conheço pessoas que passaram. Persistência é uma coisa e teimosia é outra, sabe? Tem gente que diz assim, não, eu quero passar num concurso tal. Aí faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, milionésimo, gasta tempo, dinheiro, isso e aquilo. Passa 10, 15, 20 anos da vida tentando o mesmo concurso. Pra quê? Você não já viu, a vida não te deu amostras suficientes de que aquilo não é pra você? Ah, eu quero ter uma estabilidade. Eu quero ter conforto, eu quero ter assim, eu quero ter segurança. Quem lhe garante que você vai ter? Outra coisa, existem outros concursos, não exatamente o que você queria, mas se adapte, vai fazer outra coisa, vai fazer outro concurso. Aí não é aquele, faz um outro menor. Não dá para passar nesse aqui, porque você não tem cacife para isso. Faz esse, aí vai aproveitando aquilo, vai se instruindo mais, faz esse, até você chegar aqui. E pode ser que quando você chegar aqui, você diga, vixe, não era nada daquilo que eu pensava. E você mude de rumo e diga, eu vou para aqui, eu não vou para cá. Não quero mais isso aqui. Isso é normal, isso é saudável, isso é saber amadurecer. Isso é fazer 1000 outras coisas com os limões que a vida te dá. Pensa sobre isso. Esse vídeo já tem nome. Foi um bate-papo, foi uma coisa só para deixar vocês a par do que está acontecendo e algo para você pensar. Se isso faz sentido para você, deixa um likezinho. Aquela coisa que eu sempre peço, né? Dá like, se inscreve no canal, compartilha. Às vezes tem alguém que você tinha uma vontade de dizer umas coisas tipo, não sai disso. Para de choramingar por isso, vai curtir outra coisa, vai fazer outras coisas. Ah, não deu certo, deu tudo errado aqui, vai fazer outras coisas, vai dar certo de outra forma. E você não tem coragem de dizer, manda minha vida pra pessoa. Ó, para dar aquele sacode dela assim, a pessoa vê se cai a ficha. Né? Então, vamos fazendo essas coisinhas. Se fizer sentido, né? Além de compartilhar, se inscrever, curtir, que mais? Ativar o sininho das notificações, que aí ele lhe diz quando é que eu tô aqui. Aí você volta no próximo. Eu prometo que agora, que eu vou ter tempo, como eu já disse, vocês vão me ver várias vezes. Não sei se eu vou gravar hoje mais aqui, porque eu tô um pouquinho cansada. Porque a luz também tá ficando meio ruim aqui, eu não tenho como mudar minhas coisas. Mas se der, eu já gravo hoje mesmo. Mas se não, ao longo desses dias que eu estou aqui de molho, eu vou gravar vários vídeos para vocês. E se puder, deixa um comentário aqui. Ah, Lisolda, eu queria que você falasse sobre isso. Né? E aí a gente bate esse papo. Legal. Tá bem? Beijos. Muito obrigada. Tchau, tchau.